Você sabe o que significa os sacramentos? Normalmente as pessoas participam apenas de uma maneira ritualística, crendo de maneira completamente diversa do que foi estabelecido nas Sagradas Escrituras. Quais são os sacramentos? O que significa cada um deles? A informação não é uma mera arrogância, mas a informação é a compreensão daquilo que foi estabelecido por Deus mediante a sua soberana palavra. Nada além e nada aquém daquilo que ele já determinou como a única forma de glorificar o teu santo nome. Vamos continuar meditando mais um dia nas Sagradas Escrituras. Estamos aqui todos os dias. Hoje é o dia 356 das nossas lives, 5h59 da manhã, onde visa simplesmente trazer os fundamentos da fé cristã, estabelecendo não apenas uma forma, mas sim uma vida que deve ser vivida, que você possa meditar nas Sagradas Escrituras, que você possa conhecer a fé que você diz professar. Bom dia a todos. Vamos falar hoje acerca do artigo 5º da Confissão de Fé de Guanabara, que foi escrita em 1558. Depois falaremos sobre o 23º livro das Sagradas Escrituras, o livro de Isaías. Estamos fazendo agora uma abordagem panorâmica de todos os livros da Bíblia após terminarmos juntos a leitura das Sagradas Escrituras em 297 dias. Que você também possa estar conosco, clamando ao Senhor para que a palavra dele seja o alicerce dessa nação, o alicerce do mundo. Embora ele seja o alicerce do mundo, nem todos se curvam a sua soberania, a sua palavra, e que você possa ser um desses que continuam a proclamar a palavra daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que vocês possam glorificar o nome do Senhor, hoje que é o dia do Senhor, domingo é o dia do qual nós nos recordamos, o dia do qual ele ressuscitou. Vivo ele está e vive dentro dos nossos corações. Bom dia, então vamos para cima. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, hoje e eternamente. O artigo de número 5º diz assim: cremos que no Santíssimo Sacramento da Ceia, com as figuras corporais do pão e do vinho, as almas fiéis são realmente e de fato alimentados com a própria substância do nosso Senhor Jesus. Como nossos corpos são alimentados de alimentos, e assim não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados no seu corpo, porque o pão continua em sua natureza e substância semelhante ao vinho, e não há mudança ou alteração. O que ele estava fazendo aqui? Talvez você nunca parou para pensar acerca disso, mas no ritual, dentro do romanismo, eles abordam completamente distinto do que nós fazemos como protestantes. O protestantismo crê de uma maneira completamente distinta daquilo que os romanos, os católicos romanos, têm por certo. Nós não entendemos de forma alguma que ocorre a transubstanciação. O que é essa transubstanciação? Você sabe me dizer? Alguém aqui é católico ou foi católico? Coloque aí. O que significa no final das contas, a ceia? O que significa? Você conseguiria responder essas questões? A questão da transubstanciação é a transformação das substâncias. Pense que eles creem que o pão e o vinho representam justamente o corpo de Cristo, que é transformado no corpo de Cristo e mais uma vez mutilado. O que nós temos como uma completa heresia e uma completa profanação contra o nome do Senhor. Então ele já deixa aqui muito claro que o pão continua em sua natureza e substância, e o vinho de igual forma, não ocorrendo nenhuma mudança e nenhuma alteração.
Estes sacramentos, eles foram instituídos por Deus. Nós cremos que a ceia do Senhor, prefigurada antes no sacrifício do Cordeiro, de maneira do qual estava ali em Êxodo, quando eles estavam fazendo o caminho de saída do Egito, e Moisés estabelece daquilo que tinha sido ordenado por Deus, que eles passassem, sacrificassem um cordeiro, passassem o sangue dele nos umbrais da porta, da mesma forma que depois foi instituída a Páscoa, que eles têm como memorial. A Páscoa então foi substituído justamente pela ceia do Senhor, onde nós também relembramos neste memorial do que foi feito lá no passado, do sangue de Cristo nos cobrindo, nos livrando da morte, de maneira que agora nós pertencemos a Ele e somos feitos filhos de Deus. Talvez você não conhecia isso, talvez você não sabia acerca disso. Não se esqueça que os sacramentos são sinais e selos da graça de Deus. Então eles sempre vão apontar para essa graça do qual nós não podemos comprar, essa graça que nós apenas desfrutamos desses inúmeros benefícios. Nós cremos nessa presença espiritual de Cristo, mas nós não cremos nessa transubstanciação. Lembre-se que Deus, ali, neste momento, Ele nos fortalece da mesma forma que o pão alimenta nosso corpo. Nós cremos que o alimento que é partilhado na ceia alimenta o nosso espírito, não de maneira do qual o corpo de Cristo é transformado. Então, ele estava ali estabelecendo os padrões protestantes. Lembre-se que nós estamos falando de um documento histórico, um documento onde após redigirem este documento, eles foram mortos, porque eles não concordavam com essa verdade. Essa verdade que é o que diz as Sagradas Escrituras e não aquilo que diz uma mera tradição humana. Continua dizendo: distinguimos, todavia, este pão e vinho do outro pão que é dedicado ao uso comum, sendo que este nos é um sinal sacramental, sob o qual a verdade é infalivelmente recebida. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Infalivelmente recebida. Ora, esta recepção não se faz senão por meio da fé, e nela não convém imaginar nada de carnal, nem preparar os dentes para comer, como Santo Agostinho nos ensina, dizendo: porque prepara tu os dentes e o ventre? Crê e tu o comestes. Olha que o que acontecia. As pessoas imaginavam de maneira completamente distinta, ou seja, eles viveram praticamente muito tempo neste engano. Não eram toda a humanidade que fazia, mas uma grande parte fazia de maneira completamente distinta daquilo que estava estabelecido nas Sagradas Escrituras. Que você também possa obter o conhecimento necessário para que não mais ande no engano. Muitas pessoas sequer conseguem explicar do que se trata os sacramentos. Os sacramentos não são milhares, não são múltiplos, são apenas dois. Apenas dois sacramentos estabelecidos por Deus, deixados de maneira muito clara por intermédio do seu Filho. Que vocês possam olhar apenas para esses. Saiba que o seu casamento não é um sacramento. Saiba que a extrema-unção não é um sacramento, dentre outros, que você possa ter a plena convicção daquilo que, de fato, representa a palavra de Deus. Ele continua a estabelecer aqui. Eles continuam a estabelecer, porque foram vários, né? Então nós não sabemos qual deles escreveu isso, mas nós sabemos que todos esses que escreveram estavam ali estabelecendo, inclusive, sua própria pena de morte. Eles estavam ali redigindo suas últimas palavras, mas que mesmo que custasse as suas vidas, eles se mantiveram firmes nas suas convicções naquilo que as Sagradas Escrituras diziam. Continua a dizer: o sinal, pois nem todos, nem nos dá a verdade, nem a coisa significada. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, por seu poder, virtude e bondade, alimenta e preserva nossas almas e faz participantes de sua carne e de seu sangue e de todos os seus benefícios. Conforme eu disse há pouco tempo, aqui mencionando nessas ponderações, você vai ver que esse sinal,
ele, ele traz e comunica a nós, ele alimenta e preserva as nossas almas, de maneira que nós estamos aqui como obediência àquilo que foi estabelecido por Deus. As pessoas olham e imaginam, se eu não sei, eu vou para o inferno. Não, não se trata de nada disso. Eu não sou batizado, eu vou para o inferno. Não se trata de nada disso. Você não é salvo por ceiar, muito menos por ser batizado. Você é salvo porque Cristo te salvou e você creu nessa salvação. O batismo é algo que ocorre posterior a você crer. Você crê e depois você é batizado. E depois de batizado, você é inserido na igreja visível de Cristo e você participa deste outro sacramento, que é a ceia do Senhor. A ceia são para aqueles que pertencem ao corpo de Cristo, de maneira que ele nos alimenta espiritualmente, nos fortalecendo. É um meio de graça que é conhecido, é chamado dessa forma, um meio do qual essa comunicação se faz presente em nós e ele nos capacita a continuarmos a caminhar em meio a esse mundo caído, sendo luz, sendo extensão do seu corpo. Muitas pessoas não compreendem isso. Imagina que as pessoas olham e falam assim, mas eu não fui batizado ainda. E lembre-se que hoje não é igual antigamente. A questão é se você crê em Cristo, mas que Cristo que você crê? Porque hoje, se for perguntar a definição de Cristo, existem milhares de definições. Dentro do protestantismo sempre existiu um resguardo acerca do que era a palavra de Deus, do que é a palavra de Deus, porque ela é imutável. Mas deveriam as pessoas terem essa compreensão. Antigamente, quando as pessoas criam, elas imediatamente eram batizadas. Lembre-se que havia acabado de ter toda essa proliferação do cristianismo, então não havia outro Cristo, não havia outra verdade, havia apenas essa. E verdade não há duas, há apenas uma, mas não havia outras comunicações do que seria possíveis Cristos. Então, quando eles explicavam, eles imediatamente já ocorria o batismo. Hoje também pode ocorrer, eu não vejo um problema nisso, mas a questão é, hoje por bem é necessário explicar do que se trata, trazer instruções para essas pessoas para que elas não façam algo meramente superficial e meramente emocional. Muitas pessoas são batizadas de maneira meramente emocionadas, do quais sequer compreendem e naturalmente, muito rápido, afastam-se dessa fé. Eles creem que porque um dia falaram que creem em Deus, creem em Cristo, foram batizados, estão salvos. Não é simplesmente isso, porque aquele que é salvo manifesta uma série de coisas, manifesta uma vida transformada, manifesta não simplesmente um agir externo, mas um agir interno, porque esses elementos eles comunicam algo que ocorreu já anteriormente e nos traz a clara certeza daquilo que foi feito, de uma obra soberana de Deus, morrendo na cruz, entregando seu filho para nos resgatar. Então, representa algo grandioso que muitos sequer conseguem explicar ou sequer conseguem pensar a respeito disso. Eles tomaram meramente como um ritual. Eu estava conversando ontem com um amigo que frequenta a Igreja Católica Romana. Ele disse que tinha muita fé e começamos a conversar. E ele chegou à conclusão que ele sequer conhece as Sagradas Escrituras, porque em meio a anos que ele frequenta, ele nunca havia lido a Bíblia em sua totalidade, ele não sabe os elementos principais da fé, ele não sabe do que se trata sequer estes sacramentos, embora ele tenha um conhecimento natural, humano, acerca de outras milhares de coisas acerca da fé que ele professava. Ele conseguiu compreender que estava simplesmente vivendo uma repetição de comportamento fruto de uma cultura. Ele olhou, minha mãe, e ele começou a ver toda essa sequência. E então seus olhos foram abertos, de maneira que ele quis se aprofundar mais nessa conversa, buscando conhecimento. Assim deve ser com todos nós. Se nós estivermos
andando de maneira completamente enganada e equivocada, nós devemos ser corrigidos. Nós devemos refletir acerca dessas questões para que possamos, de fato, glorificar o nome de Deus. Então, isso daqui não são fatos pormenores, periféricos, são fatos centrais da nossa fé, tá? Continua a dizer aqui, ó. Vejamos a interpretação das palavras de Jesus. Este pão é meu corpo. Tertuliano, no livro 4, contra Marcião, explica essas palavras. Assim, este é o sinal e figura do meu corpo. Aqui ele traz questões históricas de pessoas que estavam ali também, que foram preponderantes, onde aponta para o que ele estava dizendo. Ele está trazendo como se fosse uma justificativa, mostrando que não era apenas ele que cria dessa forma. Lembre-se que do que se trata não apenas a ceia, mas o batismo. Estes dois sacramentos, eles tinham uma representação também já simbólica no passado. O que significa o batismo? O batismo, ele é a substituição da aliança que foi feita com o povo hebreu. Na verdade, com um único povo, não existem dois povos de Deus, mas ali representado primeiramente pelos hebreus e posteriormente com a negação de Cristo, mostrando que seu povo o negou, ele formando gente de todas as raças, tribos e nações como pessoas que pertencem ao seu corpo. E como que ele havia instituído para o povo hebreu? O povo hebreu, eles eram marcados pela circuncisão, cortando a carne do prepúcio. Então, era retirado e tinha uma marca visível que simbolizava também o sangue. Olha que interessante, uma aliança de sangue. Tudo isso é muito belo. É muito belo a maneira como existe essa construção bíblica e que você pode contemplar lendo as Sagradas Escrituras. Você vai ver que depois é feito da mesma forma. Dessa vez, não uma circuncisão externa, mas uma circuncisão no coração. Essa marca, o batismo, simboliza essa circuncisão em nosso interior, em nosso ser, que é invisível aos olhos humanos, mas completamente perceptível aos olhos de Deus. Por quê? Invisível aos olhos humanos. Imagine que você pode ver dentro da igreja e você muitas vezes se decepciona com isso. Eu também ontem estava conversando com um casal de amigos e eles apontavam, mas as pessoas falam uma coisa e vivem outra, e você espera algo diferente. Você também fala alguma coisa e vive outra. Nós somos assim. Nós somos esses seres completamente depravados, mortos em nossos delitos e pecados, até que Cristo nos restaure, mas ainda existe partes em nós do qual não chega nem perto dessa perfeição. Então, nós vivemos dentro de igrejas, vivemos coisas que são antagônicas, falamos de coisas que estamos distantes de vivermos, e por vezes a nossa vida também pode profanar contra o nome do Senhor. Claro que isso daí não deve ser feito de maneira intencional, mas sem nem percebermos, nós manifestamos questões que as pessoas olham e se decepcionam por conta daquilo que elas mesmas criaram. Mas quando a pessoa conhece a fé verdadeira, ela não mais se preocupa quanto a essas questões pormenores de pessoas que estão dentro de igrejas vivendo coisas que são diferentes, porque é o que se espera de uma massa completamente caída, de um ser humano que aprendeu a manipular todas as coisas. Aí eu falar, mas a pessoa tocava no louvor e vivia um adultério. E fazia isso e aquilo, e daí eu não podia tomar a ceia porque estava em fornicação. Observe que era o sujo falando do mal lavado. Um já estava errado, o outro também estava errado. E daí atrelava não tomar a ceia por conta de algo que estava fazendo. Lembre-se que a ceia não é um mérito de ser tomado. Eu levo uma vida certinha, então eu tomo a ceia do Senhor. Não. Tomar a ceia do Senhor, fazer parte da ceia do Senhor, não se refere ao quão bom você é, mas ao quão miserável você se reconhece ser, e você faz parte deste corpo, indo até
até a mesa do Senhor e clamando a Ele por essas migalhas, falando: Senhor, me transforme. Não permita que eu viva de maneira completamente enganada. E o Senhor, misericordiamente, estende este meio de graça, não para que você viva dessa forma, mas para que você seja transformado. Observe que eu não estou relativizando todos esses atos, mas sempre apontando para a graça do Senhor, porque uma pessoa que vive naturalmente enquanto transformado pelo Espírito, ele naturalmente ele vai se afastar dessas coisas que antes para ele eram comum. Ah, era comum eu trair, agora se você foi transformado, você não trai mais. O que pode ocorrer é que essa pessoa de fato não foi transformada, não foi regenerada, ele está participando apenas de uma obra terrena, de uma obra material ali, onde ele vive uma série de sensações. Ocorre que eu não sei o que fim lhe deu esses rapazes aí que participavam do grupo de louvor, mas eu sei que essa pessoa que eu falei também está completamente distante da igreja do Senhor. Então, você naturalmente já vê que ainda não ocorreu uma conversão genuína, uma mudança no interior, onde faz com que ela se reúna de maneira visível a essa igreja e contribuindo com aquilo que Deus derramou sobre ela, porque todos nós que fazemos parte da igreja, nós não fazemos parte de uma igreja à toa. Nós fazemos parte de uma igreja visível que visa manifestação do corpo de Cristo. Nós somos representantes de Cristo na terra, independente de como ele te usa, mas ele te usa de maneira do qual você nem sequer consegue perceber muitas vezes. Por vezes os seus dons não são visíveis aos seus próprios olhos. Vai muito além daquilo. Ah, Galego, você tem um dom pastoral, você tem o chamado pastoral, outra pessoa tem um dom de servir, você vê a pessoa com as qualidades para servir em determinadas áreas, mas tem outras pessoas que vão ali simplesmente sentam, cultuam, vão lá, abraçam seus irmãos, estão ao lado, servem de auxiliadores, mas todos fazem parte, têm algum papel principal na igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo também não se resume a uma igreja reunida dentro de um templo, mas sim dentro de um mundo. Então pense muito bem a respeito disso, de como tudo isso ocorreu dentro do seu ser. Caminhando para o fim, ainda diz assim: calma aí, deixa eu ver onde eu estava. Eu cliquei aqui na tela, desceu. Então ele aponta essas palavras, apontando para a historicidade de uma série de pessoas que foram ali representantes. Tertuliano, lembra-se que ele, quando estava vivendo, ele estava contrariando os ensinos de Marcião. Marcião, eu já falei para vocês acerca de Marcião. Eu gostaria que você agora pegasse e meditasse quem são essas pessoas, como que eram. Pensam que no passado as pessoas criam de maneira completamente, como que eu posso colocar uma palavra? Existia muitas ideias que estavam surgindo, e as ideias que surgiram no passado, elas se repetem agora. As igrejas hoje representam muito dos pensamentos do passado, que são verdadeiras deturpações quanto à verdade de Cristo. Então, você vai ver que pessoas criam uma dualidade onde existia o bem e o mal, e eles estavam se degladiando, do qual o mal era uma força também criadora, e o bem que estava se contrapondo ao bem. Pessoas acreditavam que a Bíblia não era integralmente a palavra de Deus, que somente alguns livros pertenciam à palavra de Deus, então era uma verdadeira bagunça. Hoje nós temos tudo de maneira organizada, não existe uma unidade de pensamento naturalmente, tá? Dentro da fé cristã, não existe uma unidade, tanto dentro até mesmo do romanismo não existe uma unidade de pensamento, você vai ver milhares de ramificações. Dentro do protestantismo também milhares de ramificações, mas isso não deturpa o que é a verdade. A verdade, mesmo que seja profanada, ela continua a ser verdade, porque a verdade é imutável, a verdade não tem como questionar o que é verdade, ainda que tenhamos apenas uma percepção da verdade e não haja uma unidade de pensamento, isso não depõe contra o que de fato é a verdade de Deus. Esses padrões de fé, eles serviam para que desse uma direção
um sentido, um pensamento unificado. Nós estamos aqui falando desses fundamentos de fé, não no sentido que elas sobrepõem as Sagradas Escrituras, mas que elas são reguladas pelas Sagradas Escrituras e simplesmente trazem de uma maneira um pouco mais prática para que possamos enxergar e ter e haver uma unidade de pensamento. Então, continua dizendo aqui. Santo Agostinho, que também era outro, esse daqui, recomendo todos buscarem conhecer quem foi Santo Agostinho. Ler os seus livros e vocês verão com seus próprios olhos a tamanha destreza e fidelidade com que ele proferiu essas palavras, as palavras que até hoje ecoam e ecoarão até que ele venha, justamente porque ele falou acerca de uma verdade, enquanto muitos procuravam exaltar verdadeiras mentiras. Então tem aqui, Santo Agostinho diz: o Senhor não evitou dizer, este é meu corpo, quando dava apenas sinal de seu corpo. Portanto, como é ordenado no primeiro cânon do Concílio de Nicéia. Lembre-se que teve Nicéia e Calcedônia. Nicéia, acho que era 380 e alguma coisa, 300 e pouco, e depois, posteriormente, Calcedônia em 400 e alguma coisa também, eu não me recordo a data exata. Então, diz ainda assim: neste santo sacramento não devemos imaginar nada de carnal, e nem nos distrair no pão e no vinho, que nos são eles propostos por sinais, mas levantar nossos espíritos ao céu para contemplar pela fé o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, sentado à destra de Deus, seu Pai. Nesse sentido, podíamos jurar o artigo da Ascensão com muitas outras sentenças de Santo Agostinho, que omitimos temendo ser delongas. Então você vê todas essas definições de maneira muito clara, objetivo, mas a intenção aqui era trazer justamente para vocês os princípios fundamentais acerca dos sacramentos, que são tidos como dois, a ceia e o batismo. Hoje, esses sacramentos estão intimamente ligados à manifestação de uma igreja verdadeira. Os 3 sinais de uma igreja verdadeira é a correta pregação das Sagradas Escrituras, a fiel pregação daquilo que realmente está escrito nas Sagradas Escrituras, a oferta correta das ordenanças que são os sacramentos, o batismo e a ceia, e a disciplina eclesiástica. Que você não se esqueça disso, que você continue a meditar nas Sagradas Escrituras. Só um minuto. Amor! Tenho que acordar a Alice. Ah, tá. Daí eu tava... não sabia que ela tinha ou não acordado. Agora vamos para o nosso livro de número 23 das Sagradas Escrituras. Nós vamos entrar agora no livro de Isaías. Nós terminamos os 3 blocos iniciais acerca das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Nós falamos acerca das leis, dos livros históricos e dos livros de sabedoria. Agora nós entramos nos livros proféticos. Os livros proféticos que retratam uma pequena parte ali de período de tempo. Eles estão dentro do período de tempo de 1º Reis a 2º Reis. O que significa isso? Ele está retratando apenas um período onde os profetas foram primordiais para trazerem palavras de exortação a um povo que vivia completamente caído. Um povo que estava se desviando, e esses profetas estavam ali retratando a palavra do qual tinha sido dada por Deus. Esses livros, eles estão todos reunidos em um só bloco, de maneira que nós dividimos em 2 blocos, em profetas maiores e em profetas menores. Em profetas maiores são esses 5 primeiros livros que você vai ver no Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Lamentações, que também é escrito por Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses 5 livros, eles retratam então 4 autores, 5 livros, de maneira que aqui se resume os profetas maiores. Eles são tidos como profetas maiores não por questão de quanto que eles são bons ou porque eles são maiores, mas por conta
da densidade daquilo que foi escrito. E daí, então, eles são tidos dessa forma. Então, essa é a única divisão. Depois, os profetas menores, que são 12, que vocês vão ver, e nós vamos abordar também um por um. Creio que isso seja o suficiente para que vocês terem uma introdução acerca do que se trata esses livros proféticos, ainda que de maneira breve. Tem muitas outras coisas que poderia ser falado, mas em decorrente do tempo não vamos abordar todas essas questões, e mesmo porque nós já falamos muito acerca disso. Outra questão que é bem importante falar, para que vocês possam compreender essas divisões, vocês vão poder enxergar os profetas que falaram durante o cativeiro, que falaram antes do cativeiro, e os profetas que falaram após o cativeiro. Então isso vai ser dividido em 3 períodos de tempo: antes, durante e depois. Os que falaram antes vão ser todos os quais não serão mencionados agora durante o cativeiro e após o cativeiro. Durante o cativeiro, nós vamos ter Ezequiel e Daniel, que eles falaram no período de cativeiro. Lembra que nós abordamos esses cativeiros, do cativeiro assírio e depois do babilônico? O cativeiro assírio em 722, depois o cativeiro babilônico de 586. E depois, posteriormente, após esse cativeiro, onde nós vamos ter Ageu, Zacarias e Malaquias. E todos que antecedem, eles estão no período antes do cativeiro. Eles falariam a determinadas tribos, a tribo de Israel ou a tribo de Judá. Você vai enxergar aqui também 2 em especial mandaram mensagens, escreveram mensagens destinadas a determinadas tribos. No caso aqui, Amós e Oséias apenas para Israel, e todos os outros, à exceção de que foram para as nações, Jonas, Naum e Obadias, que falaram para todas as nações, todos os outros falaram para Judá. Então você vai conseguir ir se situando. Galego é complexo? Não é complexo. Depois que você entender a lógica, mais claro que isso daí vai demandar um processo, estudo e, acima de tudo, também a iluminação do Espírito Santo nos capacitando para que possamos ter essas informações, para compartilharmos não apenas sentimentos, mas sim a história daquilo que o Senhor fez por nós. Você vai ver então agora esses 5 primeiros livros, que é a introdução desses profetas maiores. Lembre-se que alguns eram descendentes de famílias sacerdotais e outros de famílias reais. No caso aqui, Isaías vinha de uma família sacerdotal. De família real, você vai ter Jeremias e Daniel. Daniel que estava ali falando, como bem dito já, durante o cativeiro. E Ezequiel também durante o cativeiro. Então, em meio aos profetas maiores, nós vamos ter 2 mensagens que foram dadas a um povo que estava recluso, que também estava se resumindo a tribo de Judá e Benjamim, a tribos do sul. Parece ser muita informação, né? E quando você não está situado nessas questões, as coisas começam a ficar confusas. Mas olhem como nós reduzimos o Evangelho. O Evangelho nós reduzimos a uma mensagem meramente motivacional. Não é uma mensagem meramente motivacional, mas sim uma mensagem profunda, densa, que aponta em todos os sentidos para um homem completamente morto seus delitos e pecados, um homem que necessitava todo o tempo ser advertido por Deus por conta da sua total desobediência, e Deus, sabendo que o homem não poderia ir até ele, se faz carne, invade a esfera humana, conforme está escrito agora nesse livro que nós vamos ler agora de Isaías. Ele invade essa esfera humana, se faz pecado por nós. Ele retrata de maneira muito bela todo esse processo, retrata essa graça do nosso Senhor em nos resgatar. Sabendo que o homem não poderia ir até Deus, Deus faz homem e vem até nós nos resgatar de nós mesmos. Então, estudar os profetas vai fazer com que você tenha mais convicção ainda de que você não merecia tamanha salvação, tamanha dádiva, tamanha honra, que você não fez nada para ser salvo. Você apenas creu porque o Senhor penetrou seu coração. Então o livro de Isaías foi destinado ao reino de Judá, abordando o período ali que é aproximadamente de 740 a 680. Ele falou a alguns reis
do qual eu não vou mencionar, todos são 4, mas vocês podem depois pesquisar pelo período de tempo. Traz algumas mensagens bem pontuais. O livro de Isaías tem 66 capítulos e muitos assemelham, fazem alusão ao que corresponde à Bíblia em sua totalidade. Mesmo porque 37 livros vai trazer como se simbolizar. 39 livros vão trazer como se fosse simbolizando esse Antigo Testamento e 27 do Novo, trazendo essa bem-aventurança, trazendo essa palavra onde visava retratar a mensagem de salvação, essa esperança de salvação. Então, todos assim se deparam com esse livro de Isaías e é muito marcante, tá? Muito marcante. O capítulo 53 de Isaías é o coração do Antigo Testamento. Nós podemos colocar ali como isso. Depois eu recomendo hoje, vou deixar de lição de casa para vocês lerem o capítulo de número 53. Mas ele retrata milhares de coisas que apontam para Cristo, para essa santidade, servo sofredor, o Messias prometido. Então vale muito a pena ler o livro de Isaías. As divisões do quais nós podemos olhar para o livro de Isaías, você pode separar do capítulo 1 ao 39 o volume do juízo, conforme eu mencionei, de maneira cronológica histórica. Você vai ver do capítulo 1 ao 12 as profecias a respeito de Judá e Jerusalém. Do capítulo 13 a 23, o juízo contra as nações. Do 24 ao 35, os anúncios de julgamentos e promessas. Do 36 ao 39, o livramento de Jerusalém e a cura de Ezequias. Então nós vemos já essas divisões acerca do juízo, nessa primeira parte. Na segunda parte, você vai ver do 40 ao 66, esse volume é considerado o volume do consolo, completamente profético e messiânico. Do capítulo 40 ao 48, as promessas de salvação. Do 49 ao 57, as promessas sobre o Salvador. Do 58 ao 66, as promessas para os salvos e a futura glória de Israel. Então é muito belo. Gastem tempo lendo o livro de Isaías e vocês ficarão impactados. Nós podemos ter também outra divisão antes do exílio, o exílio e depois do exílio. Lembre-se que todas essas divisões são divisões humanas para que possa organizar toda essa ideia, para organizar toda uma linha de pensamento. Capítulo 1 ao 39, as profecias antes do exílio. Do 40 ao 55, as profecias para o exílio. E do 55 ao 66, as profecias para depois do exílio. Então observe que no final das contas, Deus sempre alertou o povo, utilizou pessoas para capacitou pessoas para que pudessem deixar com que sua palavra trouxesse esperança e penetrasse esses corações. Hoje, Deus continua falando aos nossos corações por intermédio dessas palavras. Essas palavras que são a única e verdadeira profecia. Hoje você não precisa buscar em vozes humanas, você não precisa buscar em lugar algum, a não ser nas Sagradas Escrituras, a voz profética para o nosso povo. Que você possa repousar na palavra do Senhor, que você não deposite sua esperança em vozes humanas, e sim naquilo que a palavra diz. Porque quando a palavra diz, Deus está falando. A grande capacidade de profetizar é de proferir aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. A palavra consola, exorta e edifica, e ela é a verdadeira profecia, a profecia do qual emana única e exclusivamente de Deus. Não se curvem diante de pessoas e falem assim, Deus mandou te dizer. Se não existe capítulo e versículo, Deus não disse, pronto e acabou. Porque o que mais tem são pessoas que arrogam para si capacidades de serem oráculos de Deus, atraindo para si atenções e reivindicando uma autoridade do qual muitas vezes o Senhor, ou muitas vezes não. Quem fala, Deus mandou te falar, ou Deus me falou para te falar, não emana do Senhor, porque Deus fala por intermédio da sua palavra. E um homem que está tomado por Deus, ele jamais arrogará
para si tamanha, tamanho, tamanha capacidade, tamanha capacidade. Lembre-se que Deus fala por intermédio da sua palavra, ele fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações, mas jamais nos dá o direito de arrogarmos o direito de falarmos como, ó, Deus me falou isso. É muito problemático essa questão, por isso que nós vivemos uma completa deturpação do cristianismo, porque as pessoas hoje começaram a falar, e se Deus falou, então é verdade, imutável, então pode ser escrito outra palavra. Nós cremos justamente na formação do cânon bíblico de maneira completa e integral, do qual não precisamos de nada ser acrescentados. Nós continuaremos nos curvando única e exclusivamente ao que Deus disse e falou aos seus santos, profetas e apóstolos, e manifestou por intermédio de seu Filho Cristo Jesus. Que o nome do Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja exaltado, e que você escute a voz daquele que fala aos nossos ouvidos e aos nossos corações de maneira inerrante, aquele que retira o tampão dos nossos ouvidos, aquele que remove a barreira dos nossos corações. Manifesta através do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que penetra o mais duro dos corações e nos faz enxergar aquilo que nós não enxergáramos, ouvir aquilo que antes nós repudiávamos. Que você possa se curvar diante dessa palavra, que você possa ler as Sagradas Escrituras. E eu gostaria de terminar lendo Isaías 53. Isaías 53. Depois nós encerraremos. Antes de encerrar, então, eu já quero trazer algumas recomendações. Hoje nós cultuaremos o Senhor ali na Avenida dos Bandeirantes, 1440. Igreja Cristã Protestante Confronto, você está convidado para estar conosco, 9h30, começa o café da manhã. Se reúna como igreja e clame ao Senhor. Olha o que diz. Eu não posso me deparar com as Sagradas Escrituras porque sempre eu sei que tem alguma coisa muito além daquilo que eu imagino, né? Nos versos anteriores, no capítulo 52, ele também ainda traz algumas mensagens que são primordiais para que vocês conheçam. No verso 13 do capítulo 52 diz assim: Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava desfigurado, que mal parecia humano, simbolizando Cristo na cruz do Calvário. Imagino que isso foi escrito 740 anos, aproximadamente, né? 740 anos antes de Cristo de fato ser crucificado. Você vai ver que ele ficou conforme aqui está descrito, completamente desfigurado, a ponto de não reconhecerem como humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causara assombro em muitas nações. Reis ficaram mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Observe que ele conjuga o verbo no futuro, do qual é algo completamente constante, e ainda assim pessoas ficaram impactadas e se depararam com isso. Não vou me ater a ficar explicando agora o Isaías 53, porque senão vou prolongar muito, e eu tenho compromissos. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado, e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo.
Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhes darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Amém. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso ver o agir de Deus, as suas palavras que sempre estiveram presentes, conduzindo um povo a reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Que essas palavras sejam suficientes para abrir o seu coração, que você possa agora ter um momento de oração. Irei encerrar a live, mas que você continue no estado de adoração, que você possa ter um momento agora clamando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele fez, se reconhecendo como um miserável pecador, do qual necessita de um grande e imensurável Redentor. E esse Redentor, representado na figura de Cristo Jesus, o Cordeiro mudo, o servo sofredor, aquele que padeceu por nós. Que você possa, mediante uma sincera oração, clamar a Ele, pedindo para que Ele transforme o seu coração e que você faça parte do seu aprisco. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, se Deus assim permitir, 5h59 da manhã, abordando as outras questões. Abordaremos o parágrafo de número 6, ou artigo de número 6, da Confissão de Fé de Guanabara, e depois o próximo livro, o livro de Jeremias, que também é fantástico, do qual eu me identifico muito. Tamo junto, espero que seja satisfatório todo o que vocês tenham ouvido aqui e que, acima de tudo, o Espírito o conduza neste caminho e jornada de conhecimento acerca da única coisa que vale a pena de verdade conhecermos. Conheceremos a Deus de maneira superficial, mas em breve estaremos ao lado dele e veremos com nossos próprios olhos aquilo que ele é de fato. Um beijo no coração, fui, tamo junto, tenha um domingo maravilhoso, faça um domingo maravilhoso, que o Senhor seja reluzido através das suas palavras e das suas ações. Beijo!